Capítulo 5 Reencontro, Parte A. Ao término de 233, em uma sala singela da igreja de São João, em Lyon, pequena assembleia de companheiros se instalara para o exame de assuntos urgentes relacionados com a obra do Evangelho. 3 homens de idade avançada e um outro, em plena madureza, discutiam as necessidades do movimento cristão. O império vivia assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. Em Roma, a situação era das mais graves. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã, em Lyon, mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O mais jovem integrante do conjunto era o irmão Corvino, que advogava a causa dos enfermos abandonados e infelizes. Se desprezamos o próximo, comentava ele, inflamado de confiança, como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos da infinita bondade. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual, que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra de regeneração. Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo, que lhe anuncia a chegada do Salvador. Um enviado celeste procura José da Galileia, em sonho, para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E erguendo-se o Mestre Divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. Sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Limpa os leprosos da estrada, estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os. Restitui a visão aos cegos. Reergue Lázaro do sepulcro, restaura doentes. Reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal. Infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conversa amorosamente com 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhes as almas para o mais alto. E, depois dele, os apóstolos abnegados continuam-lhe a gloriosa tarefa do reerguimento humano, prosseguindo no ministério do esclarecimento da alma e da cura do corpo, devotando-se ao Evangelho até o derradeiro sacrifício. Compreendemos a sensatez da exposição, objetou o presbítero Galiano, velho gaulês que se demorara por muito tempo na Paflagônia. Entretanto, é preciso escapar às arremetidas do tentador. Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Ajuntou Corvino seguro de si. Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Organizam pousos solitários, desfiguram-se, atormentam-se e creem auxiliar, por esse modo, a obra de redenção humana. Se devêssemos procurar a tranquilidade própria, a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Em que luta condecorar-se-á o soldado que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador que nada mais faz que contemplar a terra a pretexto de amá-la? Como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido.
ante a pausa que se fez espontânea, Galiano considerou: as tuas ponderações são mais que justas, mas não podemos concordar com o pecado e nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem. Os pagãos nos acusam de ladrões da alegria, acentuou Pafos, um diácono aureolado de cabelos brancos. Acreditam que o Evangelho é um manto de tristeza asfixiando o mundo. E não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas, informou Ennio Pudens, excelente companheiro que o tempo encanecera. Muita gente volta a clamar contra nós, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio na festa de Augusto, consta um apelo para que sejamos de novo flagelados. E afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando, porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. Galiano sorriu e acrescentou: mais um motivo para o insulamento dos que pretendem adorar a Deus sem a perturbação dos homens. A frase reticenciosa ficara no ar, mas Corvino, tocado de profundo ardor pela causa do Evangelho, retomou a palavra decidido. Veneráveis irmãos, admito não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Contudo, creio não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. Estamos numa guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou, em holocausto à libertação do espírito humano, foi o próprio Mestre, nosso comandante divino. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros, em vasta frente de valoroso testemunho, sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto das feras e objeto desprezível nos divertimentos públicos. Homens e mulheres, velhos e crianças têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança em um mundo melhor. Não seria lícito trair-lhes a memória. Os adversários de nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida, mas é que ignoram a lição do benfeitor celeste que nos indicou no serviço da fraternidade a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Urge, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito como existem no campo da matéria. A vitória do cristianismo, com a livre manifestação do nosso pensamento, é obra que nos compete concretizar. Surgiu pequeno intervalo na conversação que a palavra de Ennio interrompeu. No que se refere a serviço, nossa posição não é das melhores. Muitas famílias, pressentindo a perseguição, vêm dispensando os empregados cristãos. Ainda ontem, as oficinas de Popônio demitiram 10 companheiros nossos. Mas temos o direito de esmolar para a Igreja e a Igreja precisa sustentá-los, observou Galiano cuidadoso. Corvino, porém, obtemperou firme. Sim, temos o direito de esmolar. Esse, contudo, é também o direito do mendigo. Não nos cabe, segundo nos parece, olvidar a produção de benefícios para o mundo. Temos terra disponível, sob a responsabilidade de vários irmãos. O arado não mente. Os grãos respondem com fidelidade ao nosso esforço. Podemos trabalhar. Não devemos recorrer ao concurso alheio, senão em circunstâncias especiais. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutiva. Cabeça vaga é furna de tentações. Creio em nossa possibilidade de auxiliar a todos, por meio do esforço bem dirigido. O serviço de cada dia é o recurso de que dispomos para testemunhar o desempenho dos nossos deveres, diante dos que nos acompanham de perto, e o trabalho espontâneo no bem é o meio que o Senhor colocou ao nosso alcance, a fim de que sirvamos a humanidade
com ela crescendo para a glória divina. O explicador ainda não havia terminado quando a porta se entreabriu e um companheiro anunciou: Irmão Corvino, a irmã Pontimiana roga-lhe a presença. O presbítero pediu permissão aos confrades e retirou-se. Na praça pobre de acesso ao templo, que mal começava a erguer-se, uma senhora respeitável esperava-o. Era a guardiã do palácio rural de Opílio Vetúrio. Embora contrariando o esposo, fizera-se amiga fiel da igreja, ouvindo Corvino, que lhe amparara a renovação espiritual passo a passo. Não obstante idosa, Pontimiana revelava extrema agudeza nos olhos lúcidos, que sempre refletiam a cristalina bondade de sua alma. Tantas vezes auxiliada pelo presbítero, convertera-se em prestimosa irmã dele, devotando-lhe estima sincera. Sorridente, saudou e foi logo informando. Tassiano, o menino agora rapaz que o Senhor conheceu em Roma, chegou hoje. Tratando-se de alguém cujo destino sempre lhe interessou, vem trazer-lhe a notícia. O semblante do religioso cobriu-se de extrema palidez. Enfim, reveria o filho bem-amado. Quase 20 anos haviam decorrido. Constantemente procurava-o no rosto dos órfãos e achara-lhe o carinho no peito das crianças sem lar que o buscavam trêmulas de frio. Em todas as preces ao Senhor, lembrava-lhe o nome no imo d'alma. Consoante as lições do apóstolo que lhe consolidara a fé, consagrara-se ao trabalho da terra. Distanciara-se dos conhecimentos náuticos, renunciara à vocação do comando, amaciara a voz e aprendera a obedecer. Tomando o velho Corvino por padrão renovador, dividia a existência entre o santuário e o serviço comum. Não se tornara famoso em Lyon simplesmente pela abnegação com que se dedicava aos enfermos, curando-os e reanimando-os por meio da oração, mas também pela arraigada ternura com que se empenhava na proteção à infância. Habitava numa propriedade da igreja com 30 meninos, aos quais servia de mentor e de pai, seguido de perto pela cooperação de 2 velhinhas. Quinto Varro, convertido em presbítero, encontrara nos pequeninos o alimento espiritual da alma saudosa. Apesar da prevenção reinante contra a igreja, a cidade respeitava-o. Os pobres e os infelizes rendiam-lhe rasgado preito de amor. Mas não era somente grande no apostolado da fé. Agigantara-se em humildade, fazendo-se o jardineiro-chefe de 5 residências patrícias. Orientava os escravos com tanta mestria no preparo do solo e na educação das plantas que conquistara não apenas significativo salário, mas também admiração e preferência. A casa senhorial de Vetúrio incluía-se entre as mansões aristocráticas cuidadas por ele. Captara a confiança dos mordomos e a estima dos servos. Era na extensa propriedade um cooperador e um amigo. No fundo, Varro sabia que esse era o único recurso de rever Tassiano e oferecer-lhe os braços paternais. Desvelara-se, por isso, na formação do parque, no meio do qual se levantava a casa de Opílio. Nenhum jardim em Lyon se lhe igualava em beleza. Informado por Alésio e Pontimiana, que algumas vezes visitavam Roma, de que o filho era apaixonado por rosas rubras, com elas desenhou vastos canteiros, dando-lhes a figura especial de um coração, marginado de flores, em cujo centro acolhedores bancos de mármore, entre repuxos amenos, convidavam à meditação e ao repouso. Trabalhara muito durante os 17 anos que o distanciavam do lar, a fim de merecer o contentamento daquela hora. Fizera-se mais experiente, mais esclarecido. Mantivera longo contato com os mestres do pensamento em várias línguas.
sobrenadar a corrente de aflições do próprio destino e procurara vencer todos os percalços para comparecer, ainda que para sempre anônimo e irreconhecível, diante do filho incessantemente lembrado com a dignidade do homem de bem. Como fazer face à surpresa daquela hora? Teria forças para abraçar Tassiano sem comprometer-se? A voz de Pontimiana veio arrebatá-lo da obcecante reflexão. Irmão Corvino, o senhor sente-se mal, porventura? Como que acordando de um sonho atormentado, o presbítero recompôs a fisionomia e respondeu gentil. Desculpe, irmã, estou bem. É que não disponho de muito tempo, tornou ela preocupada. O jovem Tassiano chegou doente. Doente? Sim, tudo indica seja portador da peste maldita. E ante o coração paterno, amargamente surpreendido, continuou. Vim até aqui não somente para o comunicado, mas também para rogar-lhe o concurso. Atendendo às perguntas que lhe foram dirigidas, a empregada de Vetúrio esclareceu que o rapaz chegara com febre alta e vômitos frequentes, sofrendo inquietante angina que lhe impedia a deglutição. Os escravos que lhe formavam o séquito adiantavam que o moço parecia muito acabrunhado na viagem, piorando, entretanto, somente na véspera, horas antes de alcançarem a cidade. Ela e o marido haviam movimentado todas as providências. Tassiano instalara-se no quarto confortável que desde muito o aguardava e um médico de confiança fora chamado. Não conhecia ainda os efeitos da inspeção, todavia, resolvera pedir-lhe ajuda imediata, em razão da experiência que ele, Corvino, adquirira nas tarefas assistenciais que abraçara junto dos pestosos. Sabia, de antemão, que a casa seria marcada por zona perigosa e que o esposo e ela não poderiam contar senão com servidores incipientes. Não podia esperar a contribuição de romanos prestigiosos. Os patrícios de nomeada, em maioria, estavam em vilas campestres, a longas distâncias, receosos de contágio. O presbítero ouviu de coração opresso, desejando colocar-se junto do filho, para o que desse viesse. Atento, porém, às responsabilidades que o prendiam ao templo, prometeu visitar o enfermo tão logo se desincumbisse das obrigações mais urgentes.